Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, uma ótima tarde a todos. Daremos sequência com as atividades previstas aqui para este auditório, conduzindo agora a nossa terceira mesa, que tratará do tema distribuição de riscos nos contratos de concessão antes e após a Covid-19. Gostaria de convidar mais uma vez o moderador desta tarde, convidando o jornalista, por favor, venha ao palco, Júlio Viziak. Ele é repórter especial na Folha de São Paulo e atua nos bastidores da economia, também tema da política, e está moderando as atividades desta tarde. Gostaria de convidar ao palco, por favor, Marcos Pérez, por gentileza, professor Marcos Pérez, professor associado do Departamento de Direito do Estado da USP. Por favor, professor, seja bem-vindo no nosso palco, queira tomar o seu lugar à mesa. Convidar também a Natália Rezende, por gentileza, Natália. Natália é consultora jurídica do MINFRA. Seja também muitíssimo bem-vinda. E convidar Leonardo Maciel. Leonardo é secretário de Parcerias em Transportes, PPI. Senhores, sejam bem-vindos no palco, fiquem à vontade, se acomodem. Senhor moderador, para a condução dos trabalhos, o senhor tem a palavra. Boa tarde a todos. Vamos começar nosso debate aqui. Eu vou fazer primeiro uma rodada com a mesma pergunta para todos e depois a gente volta com perguntas mais específicas. Só vamos tentar controlar o tempo, 5 minutinhos ali na primeira rodada, para a gente conseguir ir até o final. Começar com a Natália. A pergunta é a mesma para todo mundo. A pandemia e a guerra na Ucrânia trouxeram imprevisibilidade, não só para o Brasil, mas para todo o mundo. Qual foi o efeito causado por esses dois eventos nas concessões rodoviárias e que desafios agora se impõem à matriz de risco dos contratos de concessão? Bom, boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, parabenizar o evento, uma iniciativa excelente por parte das melhores rodovias do Brasil. E é um prazer estar aqui junto com profissionais tão qualificados, que eu admiro tanto, para discutir um assunto tão caro, seja para o setor público, seja para o setor privado, para a sociedade, para o usuário. E eu acho que tem duas reflexões que eu penso muito quando a gente fala desse assunto da pandemia, da guerra também, e das repercussões e desafios. Então, para a gente começar aqui a nossa conversa, eu vou colocar e aí depois a gente vai detalhando à medida dos debates. Uma primeira reflexão que eu acho importante tem muito a ver com entender a lógica desses contratos que a gente está tratando aqui. E aí aqui em rodovias, mas vale para todos os contratos de parceria, vou chamar assim. Por que é importante a gente entender? Para a gente saber o que a gente espera, seja no antes, seja no durante e no depois. Então, a gente está tratando aqui de contratos de longo prazo, contratos que têm vultosos investimentos, riscos, incertezas, uma delegação de uma prestação de um serviço, vou chamar de atividade relevante para não cair naquela nossa dualidade de serviço público, atividade privada, enfim. Então, a gente não está tratando de privatização, a gente está tratando de uma delegação de serviço. Né? E quando a gente fala desse longo prazo é porque a gente precisa amortizar esses investimentos vultosos durante o prazo. Bom, isso está positivado hoje lá na lei do PPI, se a gente olhar no artigo 1º, parágrafo 2º. Por que eu estou falando isso tudo? Né? Porque esses contratos eles são naturalmente incompletos. Eles são. E a gente já chegou num ponto, depois de muita discussão doutrinária, isso lá nos Estados Unidos, o Williamson, dava para citar muitos autores aqui, de que tentar prever tudo nos contratos é algo irrealista. Então, a gente tem que, lógico, sempre tentar aprimorar, sempre tentar melhorar. Isso passa muito pela questão da matriz de risco, mas a gente tem que ter a noção também de que muitas circunstâncias ocorrerão que a gente não consegue prever e, inclusive, a previsão disso pode ser um custo de transação muito elevado. E o custo de transação é algo que a gente tem que levar muito em conta quando a gente faz o contrato e quando a gente executa o contrato. Então, bom,
Quando a gente fala em Covid, agora já chegando objetivamente ao ponto, muito se perguntou será que a gente precisa prever especificamente esse acontecimento na matriz? Será que nós temos os instrumentos? Como que a gente faz? Então, a gente discutiu muito isso. E, lógico, de novo, sempre dá para aprimorar. Já tínhamos essa previsão, de certa forma? Sim, já tínhamos isso. Então, tínhamos lá, a depender, obviamente, dos contratos, a gente teve uma evolução, aí se a gente pegar no caso federal aqui, desde a primeira etapa do PROCROF até a quarta etapa. Então, na primeira a gente não tinha matriz de risco, a partir ali da segunda etapa, segunda fase, a gente começou a ter a partir de 2009, então a gente já tem um delineamento maior disso, mas fato é que a gente já tinha os instrumentos, e aí a gente vai, onde eu quero entrar no meu segundo ponto aqui, na prática, que é a questão da aplicação disso, da gente entender e da gente criar um ambiente de cooperação, que é algo que a gente precisa sempre perseguir. E é uma outra lição que eu acho que a gente tira muito da pandemia, da guerra, que é uma coisa importante da gente sempre discutir, porque a gente fala, parte pública, indisponibilidade do interesse público, cláusulas exorbitantes, a gente sabe que isso existe. Mas a gente vem também num processo, vou colocar entre aspas, de privatização de um contrato administrativo, que a gente tem que entender que, para a gente chegar no final, a gente precisa compor interesses. E isso é muito importante. Tá? Inclusive para a gente conseguir fazer reequilíbrios, inclusive para a gente melhorar, o que a gente vai discutir aqui melhor, e já esgotando meus primeiros 5 minutos, para você não brigar comigo, a nossa matriz de risco de entender que muitas circunstâncias virão que a gente não consegue prever a priori, nem vai conseguir. Mas a gente consegue, sim, trabalhar para poder, talvez, exaurir mais as situações hipotéticas que podem acontecer naquele caso concreto. E eu acho que é isso que a gente tem que focar hoje numa chamada melhor regulação. Além da desregulamentação, numa regulação melhor. Tá? Perfeito. Professor, suas considerações, por favor. Bem, primeiro, quero agradecer à ABCR, o Marco Aurélio, e todos os amigos que fiz na ABCR nesses últimos anos. Trabalhamos juntos algumas vezes e é um prazer e uma honra estar aqui com vocês. É também um prazer e uma honra estar ao lado da Natália, do Leonardo, gente que vive no dia a dia as dificuldades do setor público, do setor desse lado tão importante do balcão. Eu, às vezes, estou de um lado, às vezes, estou do outro, estou variando, tenho um pouco da experiência de um lado, tenho um pouco da experiência do outro. Eu acho que a pandemia, e mais recentemente a guerra da Rússia e Ucrânia, elas mudaram imensamente a nossa percepção a respeito dos riscos, especialmente nesses contratos de longo prazo, como, por exemplo, os contratos de concessão rodoviária. Por quê? Porque a gente passou a ver que é verdade que o risco pode colidir. É uma superveniência cogitada. No Brasil, nós fizemos, ao longo do tempo, muitos contratos com uma transferência de riscos para o setor privado, digamos assim, muito agressiva, e esses eventos, eles dão a medida de que essa transferência de riscos muito agressiva, ainda que ela possa ser eventualmente aceita por um ou por um outro player, ela tende a trazer problemas no curso da execução dos contratos. E problemas que, muitas vezes, o contrato não se preparou para resolver. O contrato ele não adivinha tudo. Quando a gente faz a modelagem de uma concessão, a gente não consegue adivinhar o futuro, mas a gente consegue estabelecer mecanismos que possibilitem, no caso de eventuais problemas, as partes dialogarem para gerar
soluções. Isso é o máximo que o direito consegue fazer, né? Criar algumas soluções pré-estabelecidas para alguns casos mais simples. Mas quando o caso é realmente complexo, realmente difícil, né, o que o direito consegue fazer é criar processos, que eles podem estar previstos normativamente no contrato, para que esse conflito ele se resolva com o melhor custo-benefício, digamos assim, para todas as partes. Então, acho que a gente tem que aprender que o risco é algo que pode efetivamente acontecer, né? O buraco do metrô lá da Via Amarela, né, todos se lembram desse grande acidente geológico que houve na construção da Via Amarela, é um risco geológico, que talvez tenha sido mal estimado no momento da contratação. A gente agora está fazendo contratos novos, há um ambiente na esfera internacional de conflito entre os norte-americanos e a China. E não é só entre os norte-americanos e a China, é entre os norte-americanos, os russos, a China, a Índia, e nós somos dos BRICS, né? São os nossos parceiros comerciais, a Rússia, a Índia, a China. Né? E o mundo está virando um mundo polarizado entre esses dois polos. De um lado, União Europeia e Estados Unidos, da América do Norte, do outro lado, os BRICS. Agora, a gente está meio no meio dessa história. Isso traz risco para os contratos? Traz. A gente vai adivinhar que vai acontecer uma guerra, ou uma guerra tecnológica, ou uma retaliação de lado a lado, que vai trazer consequências graves para o comércio internacional, para o preço das commodities, impactando nos contratos de concessão, a gente não consegue adivinhar. Mas a gente tem que estar com os olhos abertos para essa realidade e pensando em mecanismos de solução mais à frente. Acho que a gente fala matriz de risco, está bem, a matriz de risco é importante até para precificar a concessão, mas acho que a gente precisa pensar em mecanismos de solução desses problemas que vão pintar lá. Depois eu volto a falar, mas eu acho que esse é o meu primeiro pontapé na bola. Tá? Vamos passar para o Leonardo agora. Boa tarde. Em primeiro lugar, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, fazer esse debate com pessoas tão qualificadas e um debate bastante relevante. Como bem colocado pelos colegas, a gente tem informações novas, né? A gente tem informações que geram para a gente aprendizado. Algumas informações não mudam, na verdade, algumas premissas não mudam. Diante de toda a carteira, seja de rodovias, de qualquer setor, a premissa básica que a gente trabalha numa parceria é, de um lado, a viabilidade econômico-social daquele negócio, do outro lado, o interesse, a satisfação dos usuários, né? A qualidade da prestação de serviço, o interesse público relevante, como bem colocado pela Natália. Então, essa premissa é o que nos dá um norte de como a gente vai continuar trabalhando. Isso é uma questão. O segundo ponto a pandemia, e não só a pandemia, a guerra, nos trouxe uma oportunidade de testar modelos de um jeito muito diferente que a gente está acostumado. Os contratos, a gente costuma sentar à mesa, fazer discussões e testar hipóteses. E agora a gente não testou hipóteses, elas se realizaram, se materializaram, e numa situação muito atípica. A gente conhece casos em que determinados riscos, incertezas, em casos concretos, aparecem, ocorrem, e que já nos dá algum aprendizado, nos dá algum ensinamento. Mas o que aconteceu agora é generalizado para todos os contratos. E todos os contratos em situações distintas. A gente tem gerações distintas de contratos. A gente tem modelagens específicas por questões concretíssimas e por questões também de aprendizado ao longo dos anos, né? Primeira, segunda, terceira, quarta geração de contrato. E tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Então, de um lado, a gente tem que trabalhar, buscar dar solução para esses casos concretos que estão acontecendo aqui agora, situações que são, às vezes, benéficas para um lado e não tão benéficas para o outro, situações, por outro lado, que para a gente traz assim, bastante dificuldade de dar solução. Isso aqui é uma questão, buscar dar solução para o estoque. Por outro lado, a gente tem uma oportunidade muito boa também, de que diante dessas informações, pensar em novos modelos. Mas lembrando, como eu falei lá no início, as premissas não mudam, as premissas elas permanecem. A gente tem que buscar a viabilidade do negócio e atender o interesse público relevante que está ali. No fim, buscar o alinhamento entre as partes. E a nossa discussão acaba sendo muito essa. Como a gente consegue manter um contrato alinhado? Como a gente consegue manter ele
com a perspectiva de longo prazo, sem criar mecanismos que sejam extremamente complexos, difíceis de serem acompanhados, entendidos pelas várias pessoas que vão passar ao longo do tempo desse contrato. As pessoas mudam, né? As regras não vão mudar, mas se elas forem complexas demais, a gente vai criando dificuldades. Então, a gente tem aqui uma balança na mão aqui para tentar sustentar esses pratos, e a nossa luta, acho que hoje, aqui como poder público, eu posso falar isso junto com a Natália aqui, é tentar dar um pouco de perenidade para isso, mas de forma simples. Essa é a nossa maior guerra, vamos dizer assim, a nossa luta diária, né? Como que a caneta se comporta de forma simples. Curiosidade, não sei se a Natália ou você, Leonardo, vocês têm ideia de qual foi o tamanho do estrago que a pandemia e a guerra na Ucrânia causou em desequilíbrio contratual? Dá para falar algumas coisas, né? Depende do setor também, se a gente for olhar, né? Mas, lógico, estamos aqui no... E dentro do setor também depende também vamos colocar aquele termo mais genérico, da vocação daquele ambiente, né, de como é que ele se comporta. Você acha que dá para trazer algumas questões, o número de relicitações acontecendo na área de rodovias, em que pese a gente tem uma legislação recente e tal, ele é um número relevante e tem acontecido nesse momento da pandemia. Se é decorrente disso ou não, é uma mistura de assuntos, acho que isso é um fator. Um segundo fator é aquela questão setorial, como eu coloquei, né? Você pega, por exemplo, rodovias que têm um corredor logístico com um viés graneleiro muito forte. Foi bom. Vai ter mais interesse. Foi bom. Em linhas gerais, foi bom para esse público. Então, e essa é uma discussão interessante, essa pergunta sua, pensando inclusive nas repercussões teórico-práticas, que é o seguinte, que a resolução da NTT até tentou explorar a resolução sobre essa questão de reequilíbrio envolvendo esses eventos extraordinários, né? Até depois de participação em controle social, etc., que é fazer o corte, saber fazer o corte entre o risco ordinário e o que era risco ordinário e o que é proveniente da pandemia. É um cálculo difícil, tecnicamente falando, né? Não é fácil, mas ele é necessário. Isso no setor de rodovias. Em aviação também a gente está discutindo o reequilíbrio de longo prazo, se faz sentido, se não faz. De novo, envolvendo esse corte. Esse corte é muito importante e tem a ver com a sua pergunta do estrago. Então, ele dá o quantum desse estrago. E é importante a gente discutir isso, com certeza. Mas ainda não dá para ter ideia de qual foi o estrago causado. Numericamente? Numericamente. Não, aí tem que depurar bastante, inclusive considerando essas balizas aqui que eu estou colocando, né? Talvez a aviação a gente tenha mais claramente do que nos outros setores. Né? Sim. Professor, você tem alguma consideração? Eu acho que depende do momento da pandemia, né? Então, num primeiro momento, houve uma queda de receita muito grande, né? De mais de 50%, 60%, 70%, e depois as coisas ficaram num nível, não é mais razoável, mas menor, de cerca de 30%, é o que eu ouvi dizer a respeito do tema. Agora, veja, quando eu falo, a gente tem que aprender alguma coisa com um evento como esse, significa, você tem uma queda de receita de 30%. Falar 30%, 30% é uma receita imensa, né? Acaba completamente com a viabilidade do contrato. E eu não tenho, na maior parte dos contratos, um mecanismo que possibilite você resolver isso em curto prazo. E você precisa resolver no curto prazo. Pelo contrário, os contratos foram feitos num outro momento em que a percepção de risco não era tão grande e você posterga o reequilíbrio do contrato para um momento futuro, geralmente nos momentos de revisão ordinária. Depende um pouco, tem contratos estaduais que têm uma formatação um pouco diferente, os federais têm uma formatação um pouco distinta, mas, de um modo geral, você não faz o reequilíbrio contemporaneamente ao problema causado. Em determinadas circunstâncias, o concessionário ele consegue, digamos assim, administrar o risco de uma pequena queda de receita que não está nas proporções do planejamento econômico que ele fez. Mas não é desse tamanho, né? Ninguém prevê no terreno das concessões rodoviárias, em tese, eu tenho uma concessão simples, não é tão sofisticado.
Tem um bem público, alguém vai ter que construir ou ampliar esse bem público e manter esse bem público em estado de segurança, uso, modernidade durante determinado período. Então, assim, é muito mais simples do que uma concessão na área de telecom, é muito mais simples do que uma concessão na área de energia, é muito mais simples do que uma concessão na área de aeroportos, né? Até porque o concessionário de rodovias ele não tem domínio sobre a demanda. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma oferta lá de fim de semana, ó, venham todos viajar nesse final de semana, tal. Não adianta, né? As pessoas têm suas necessidades de movimentação, de mobilidade, e o que ele tem que fazer? Ele tem que construir, ele tem que manter, ele tem que cuidar da estrada, que é um bem público importantíssimo, uma infraestrutura importante para o país, e não só para o usuário da rodovia. Aquele que toma leite de manhã cedo, que toma suco de laranja, ele se beneficia da rodovia. Estou falando igual candidato, né? Mas é só para tentar ser didático, né? Quer dizer, o preço de tudo que a gente compra, na medida em que a logística do país ela se dá de uma maneira mais eficiente, eu tenho um custo Brasil menor. Então, todo mundo se beneficia, direta ou indiretamente, desses modais de transporte, digamos assim, eles serem eficientes, né? Então, quer dizer, eu preciso garantir para esse concessionário receita, porque ele foi lá construir uma estrada. O que eu quero? Eu quero tomar a receita dele, ele foi lá e investiu, né? Tem uma taxa de retorno, mas eu quero ir lá e tomar a receita dele? Que situação é essa? Que segurança é essa no investimento para o investimento privado, né? Então, eu teria que pensar, e aí eu já passo a palavra, numa cesta de riscos mais racional. Era o que eu ia perguntar, qual é a solução? Mais racional, saída? porque assim, eu fico criando... nós somos muito criativos, nós somos um povo criativo, né? Somos um povo que tem o Gilberto Gil, Caetano Veloso, né? Um povo criativo, né? Tom Jobim. Mas, vai ser criativo nas artes, né? Aqui a gente tem que ser um pouco mais conservador. É um negócio econômico. Alguém vai investir uma centena de milhões, né? Uma dezena de bilhões na construção de uma infraestrutura, eu preciso garantir a ele que ressarça ao longo do tempo o capital investido. Porque, senão aí nós temos essas... Vamos fazer a Mônica da B3, aí está aí minha querida amiga, mas aí vai fazer o leilão, movimenta a B3, tudo vai parece um. Quer dizer, é bom? Melhor do que zero, né? Um é melhor do que nenhum. Mas, imagina, a gente faz a licitação para medir o preço, para definir o preço da concessão. Se aparece um só, esse mercado que eu criei, ele está deformado, ele não está sendo competitivo, não está bom, né? Então, enfim, eu acho que a gente tem que pensar melhor. A pandemia é um pretexto, né, para a gente pensar melhor, refletir melhor a respeito dessa cesta de riscos que a gente quer que o concessionário assuma. Mas se eu entendi bem, o senhor propõe em modificar essa cesta. Sim, considerar outros fatores de risco nessa cesta. Sim, eu acho que a gente tem que reduzir a passagem de risco para o concessionário. Acho que a gente está passando risco demais. Tem negócios que são negócios que você pode passar o risco que for que dá certo. Então, se tem uma rodovia que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, não tem problema nenhum, né? Tá certo. Vamos dizer o seguinte, o sistema lá, Anhanguera Bandeirantes, em São Paulo, ali de ponta cabeça, atrás do tanque, no mato, dá de qualquer jeito, né? De qualquer jeito dá viabilidade. Agora, o Brasil não precisa só da Dutra e só do sistema Anhanguera Bandeirantes, né? O Brasil precisa de rodoanéis em torno das grandes metrópoles que nós temos, né? De duplicar e tornar mais segura muitas rodovias federais, ou não duplicar, mas tornar essas rodovias mais modernas, mais seguras, possibilitar o escoamento de produtos. Eu fiquei sabendo, eu nunca estive nesse lugar, porque nunca me convidaram. Se vocês me convidarem, eu vou. Mas diz que tem uma rodovia que fica na fronteira agrícola aqui em Goiás e que faz 40 quilômetros de congestionamento de caminhões na época da safra.
Quer dizer, se tem o maior posto de gasolina do mundo, fica nessa rodovia. Eu não conheço esse lugar, parece que é uma rodovia até de terra, não sei. Mas, enfim, se isso existe, se não é uma fake news que me disseram, é uma amostra da nossa ineficiência em termos logísticos, porque isso é a produção de grãos do país que fica parada, né, 40 quilômetros. Agora, vamos falar assim, não, você vai lá, vai fazer uma rodovia com os riscos todos seus. Ninguém topa isso mais, né? Então, acho que a percepção de risco também ela não ocorre só do lado do poder público, ela ocorre também do lado do parceiro privado, né? Então, ela fala assim, eu vou topar esses riscos. Aí, depois de amanhã, tem uma nova, um Corona, não é 19, Corona 24, aí eu estou frito. Então, o sujeito não topa esses riscos, as licitações tendem a minguar. Então, acho que temos que reduzir essa cesta de risco, ser mais racional na transferência de risco, e não é fazer assim, fazer um negócio sem risco, bom só para o particular. Desculpa estar me alongando demais, ele que me provocou. Não é isso, né? Porque o negócio tem que ser bom para o poder público também, mas o poder público tem interesses claros em ter uma malha viária que seja de qualidade, segura e que possibilite a comunicação dentro do país, né? Então, é isso. Queremos fazer rodovia? Eu quero. Tenho certeza que a Natália quer também. Então, nós temos que pensar numa política pública que possibilite fazer isso. Vou aproveitar e provocar vocês dois ao mesmo tempo, né? Assim, existe algo nesse sentido sendo pensado no Ministério? Eu me lembro, assim, agora ouvindo vocês falar aqui, quando o ex-presidente Michel Temer criou o PPI, uma das discussões levantadas lá à época pelo ministro Moreira Franco era justamente questões para não só você atrair novos investidores, mas estabelecer uma espécie de segurança contratual. E eu me lembro claramente que, naquela época, se discutiu o hedge cambial, tinha uma questão muito forte ligada com os caminhoneiros, né? E a questão das demandas, né, que são justamente pontos de que se trataram a pandemia e a guerra na Ucrânia, né? Esses dois mecanismos já são suficientes hoje para você atender e rediscutir essas perdas dos contratos vigentes, ou não? Vocês estão pensando em outras coisas para aumentar esse arcabouço? Vou começar, você me cumprimenta, tá? Bom, vamos lá. O professor levantou vários pontos interessantes para a gente debater aqui, né? Bom, os contratos têm mecanismos, vou um pouco além. A nossa regulação tem mecanismos para endereçar esses pontos? Com certeza, tá? O que talvez falte? Talvez qual a dificuldade? O que eu havia falado anteriormente. Talvez o ambiente, e aí ia depender, tá? Aí vai depender do setor, vai depender do contrato, vai depender das partes, de se chegar no win-win que a gente fala, tá? E para isso a gente precisa de um ambiente de cooperação, partes que eu digo aqui, muito além do que o executivo também, judiciário, Ministério Público, tribunais de contas, de forma geral, tá? Então tem que ter um ambiente para a gente conseguir aplicar esses mecanismos. Nós temos, sim, seja numa regulação contratual, seja numa regulação discricionária da própria agência. Então, nós temos os mecanismos. Tanto que, na época da pandemia, o que foi discutido? A gente precisa de uma lei para poder endereçar essa questão dos reequilíbrios provenientes de Covid. Não precisa. Pode ter? Lógico, sempre pode. E a gente é um país que é muito apegado à questão a gente é um país de civil law, né? Então, a gente muitas vezes gosta do papel, a gente gosta de lei, a gente gosta de decreto, a gente gosta de portaria. Só que a gente tem que aplicar esses nossos instrumentos. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Muito na linha do que o professor colocou. Poxa, nós estamos em uma crise. Pode acontecer. A gente teve uma crise em 2016 também. Podem ocorrer outras crises ao longo de um contrato de 30 anos? Certamente. O que eu preciso? Qual é um instrumento, por exemplo, que eu posso ter para aliviar o fluxo, ter um alívio financeiro, que é o que eu preciso no momento, quando a gente está em época de crise? Eu tenho várias formas de recomposição. Eu posso recompor por prazo. Isso vai adiantar? Não vai adiantar. Porque eu vou deixar o meu reequilíbrio para depois, e o que eu preciso agora é um alívio no fluxo de caixa. É isso que eu preciso. Eu posso fazer uma cautelar administrativa, por exemplo, suspender algumas obrigações e correlatas multas para ter
um alívio e, em paralelo, fazer um processo de reequilíbrio, chegar lá no fim e ver o que é devido, o que não é devido, aplicar jura, aplicar correção, fazer esse balanço lá na frente? Posso. Eu posso fazer isso. Isso é com base em quê? É com base numa lei de 1999, na Lei 9784, de processo administrativo. É com base no CPC, subsidiariamente. A gente chegou, aí fugindo só um pouco para completar o exemplo, a gente chegou a fazer no setor de portos, que o Ministério é poder concedente, uma portaria para poder disciplinar exatamente isso. Por quê? Porque o setor de portos não foi tão impactado, pensando aqui no guarda-chuva de infraestrutura de transportes, tá? Quanto o aeroporto, mas a parte de passageiros foi. Então, como é que eu consigo fazer isso? Como é que eu consigo dar essa sustentabilidade para o meu projeto? Eu posso fazer isso? Posso. Eu tenho instrumento? Tenho. Então, a gente pode disciplinar melhor, pode colocar balizas? Com certeza, foi isso que a gente fez. E isso deu a segurança jurídica necessária, compôs para que eu, no caso concreto, fizesse isso. E nós fizemos. Então, isso é um exemplo, tá? O que eu acho que a gente precisa pensar e precisa estressar? Essa questão dos riscos, certamente a gente precisa pensar na cesta. E essa cesta, eu acho que é muito fazendo perguntas, tais como: quem consegue gerenciar melhor o risco? Às vezes eu vou chegar na conclusão que é o privado, às vezes eu vou chegar na conclusão que é o público. Então, muito mais, às vezes, do que reduzir e aumentar, é a gente balancear isso a depender do caso concreto, porque nós estamos tratando aqui de casos complexos, particulares e que vão ter suas especificidades, né? Então, beleza, eu consigo ali ver quem consegue gerenciar melhor, e se acontecer o risco, quem é que vai manejar melhor aquele risco. Isso eu preciso fazer. E aí, de novo, que eu falei na primeira, né, na primeira rodada, aí sim a gente espelha isso nas nossas matrizes. Precisamos ser mais exaustivos? Entendo que sempre que possível, sim, balanceando os custos de transação que a gente tem a priori também. Tá? Então, gatilhos, a gente pode trabalhar com gatilhos, como vem sendo feito em aviação, em outros contratos, em portos, etc. Compartilhamento de riscos. Por que a gente não fala em compartilhamento de riscos? A gente já fala, né? Se a gente olhar desapropriação, os custos ambientais, muitas vezes a gente tem isso. Então, às vezes, a conclusão não seja nem o risco é meu, o risco é seu, não, o risco é nosso. Então, a gente pode chegar a essa conclusão, vai depender muito do estudo do caso concreto. Cambial também, contas vinculadas. Por que eu não posso fazer uma conta vinculada, pegar uma parte do meu recurso, colocar ali para me dar uma sustentabilidade, ao invés de aumentar a tarifa para o usuário? Posso fazer isso. Isso já vem sendo feito e, para mim, é um ótimo mecanismo. Tá? Então, a gente tem exemplos, sim. E aí o que a gente precisa é um ambiente cooperativo para poder aplicar isso. Tá bom? Leonardo. Acho que a Natália colocou bem as várias fontes possíveis que a gente tem para buscar recompor isso, né? Eu acho que agora vale a gente entrar um pouquinho nos detalhes desses riscos que a gente tem conversado. Acho que os novos contratos que a gente tem elaborado, eles têm buscado contemplar, e aí na medida do caso concreto mesmo, essas necessidades, né? Então, a gente pegar lá, desde a primeira criação da conta vinculada, se eu não me engano, foi na BR-153, você me corrige, Natália. E aí a gente vem de lá para cá, trazendo um mecanismo da conta vinculada como mais um meio da gente ter recursos, ter liquidez para dar tratamento a situações de riscos ali que foram riscos extraordinários, né? A área extraordinária que acontece ali dentro do contrato. Isso tem sido mostrado bastante interessante. Não à toa, isso tem saído já do setor de rodovias e a gente tem levado isso para outros setores. Então, esse mix, esse diálogo que acontece entre os setores, isso leva a gente a trabalhar mais, a levar isso para aprender e levar, né, para outros setores. E aí a gente vem entrando em alguns detalhes. Compartilhamento mesmo de demanda, né? Isso já tem acontecido de forma bem específica no caso agora de contas vinculadas. A gente pega no caso da Rio Valadares, se eu não me engano, tem outros contratos assim também, recente, né? Rio Valadares, a gente vem com 2 novos mecanismos, que é a parte dos insumos, a gente vai comentar mais para frente, e o outro está relacionado às bandas da Receita, que já é um mecanismo
que a gente se compromete ali, se aquela receita pré-estipulada, dentro de um fluxo pré-estabelecido, ela não se concretiza, isso vai em favor da concessionária. E caso ela se concretize a maior, isso vem em favor do poder concedente. Então, ali a gente começa já a trabalhar um pouco dessa questão do risco de demanda. Acho que a gente pode avançar nisso. Aliás, nem que a gente pode, a gente deve avançar nisso, porque a gente tem um rol de carteira aqui de rodovias que traz para a gente cada vez mais desafios para serem colocados a leilão, né? Já bem colocado, a gente tem tido poucos players participando, graças a Deus temos tido players, mas a gente precisa ter mais, né? Então a gente precisa tratar desses mecanismos para gerar mais interesse. E aí, voltando também, né, se a gente pegar a Dutra, a gente teve ali dentro vários outros mecanismos criados, tem a parte de risco cambial, que ali dentro já foi tratado. Então, corroborando com aquela discussão inicial do PPI lá na sua criação, que é para tratar para demanda, para tratar da parte do hedge cambial, eu vejo duas medidas. Uma é esse mecanismo de contas vinculadas, o outro é um aspecto mais específico que veio no marco cambial, né? Ele ainda tem sido pouco discutido porque ele não está vigente, ele foi modulado, né? O marco cambial foi aprovado no final do ano passado, início desse ano, e ele vai produzir efeitos no ano que vem. E lá tem um dispositivo que foi trazido por nós, né, dentro do marco, que foi trabalhado pelo Banco Central, que é criar mecanismo de hedge natural, no caso de uma negociação entre concessionárias e traders exportadoras. Então, ali a gente está trabalhando dentro disso, tem outras hipóteses que a gente também está trabalhando para que a gente possa avançar um pouco mais nessa questão de risco cambial. Então, a gente tem algumas medidas, como a Natália colocou, medidas a gente tem, e se a gente não tem ainda alguma outra, nada impede da gente fazer alguma discussão. Então, acho que a gente avançou nisso, e agora a gente começa a entrar nos detalhamentos de carteira mesmo. E aí eu pego a nova discussão, a mais recente, 381. A 381 já traz mais um pacotinho para essa cesta, né? Riscos geológicos. A gente está começando a assumir dentro de determinados projetos riscos geológicos. Então, a gente foi buscar essa situação. Então, a gente vê que a gente tem ali possibilidades várias, não houve inovação legal para que a gente pudesse trabalhar esses riscos e para que a gente pudesse utilizar mecanismos ali dentro. Não é simplesmente uma questão de criatividade, né? É a realidade que se impõe. É a realidade que se impõe, a gente olha a realidade, a gente tem que atuar. Acho que Perfeito. Professor, o senhor tem algum comentário a fazer? O Leonardo disse uma coisa na primeira fala dele que, para mim, é um norte, assim, é algo que a gente tem que seguir. Quer dizer, a gente tem que tentar fazer o simples, né? E é muito difícil fazer o simples. É mais difícil fazer simples do que fazer rebuscado, né? Os contratos que a gente tem atualmente, até por força da gente ter experimentado já no setor rodoviário, já há uma história de concessões no setor rodoviário, coisas que deram certo, coisas que deram errado, há uma experiência do setor, tanto do lado do privado quanto do lado público. Eles tendem hoje a ficar muito remendados. Ele está virando um contrato Frankenstein, porque a gente enxerga um problema aqui, a gente vai lá e faz uma cláusulazinha. A gente enxerga um problema lá, a gente vai lá e faz uma coisa. A percepção dessa grande coxa de retalhos que a gente tem construído, e eu falo gente, porque eu tenho participado em alguma medida dessas construções, a percepção é de aumento de risco, né? Então, muitas vezes o poder concedente, até com muito boa vontade, vai lá, tenta ajeitar as coisas, cria um mecanismo de solução, mas quando o particular ele vai e quer participar de um processo como esse, ele acha esse arranjo muito complexo. Você fala assim, tá bom, tá, porque as empresas, o setor de engenharia, Lava Jato, hoje há um novo setor privado, tem o setor financeiro que está se aproximando, então ele entende muito bem ainda desse setor, mais ou menos. Acho que as percepções de risco têm mudado realmente, até porque tem gente que teve que devolver concessão, tem que relicitar, então a percepção de risco ficou mais aguda, além de pandemia e tudo mais. Mas eu poderia pensar o seguinte, não é só no Brasil que nós temos empresas dispostas a assumir concessões. O setor aeroportuário agora passou para a ENA, e veio para tentar administrar uma série de aeroportos, é uma empresa
global, digamos assim, né? Não é uma empresa naturalmente brasileira, é uma empresa global que está trazendo sua expertise para o Brasil. Isso é positivo. Por que isso não ocorre no setor rodoviário? Se você olhar, e quem me possibilitou olhar, isso foi a ABCR me contratou para uma consultoria, e eu fiz um benchmark grande das concessões rodoviárias mundo afora. Aí eu notei o quê? Notei que as concessões rodoviárias, normalmente, elas não são tão complexas como as que a gente faz aqui. Tá certo, tem alguma customização que a gente tem que fazer, mas a gente não precisava fazer contratos tão complexos. Então, de repente, a gente pensar, vamos parar, vamos repensar o modelo, né? Talvez o problema não seja a modelagem, mas seja o modelo na perspectiva da política pública, na perspectiva regulatória, né? Vamos repensar isso, vamos ver como os outros fazem, vamos verificar a nossa experiência, vamos ver se isso resolve e atrai mais competidores, mais players, mais mercado para o setor de rodovias no Brasil. Acho que talvez isso eu sei que fala meio de professor, né? Alguém que está ali, fala assim, pensando como as coisas poderiam ser ideais, né? Mas às vezes eu vejo, o governo geralmente tem muita pressa, né? Eu quero fazer tudo para o ano que vem. Você chega e fala assim, tem que entregar tudo ano que vem. E não acontece, né? E às vezes entrega o ano que vem, aí a decisão política demora, aí vai mais para frente, aí o mercado não vem, aí tem que reformatar, aí bota em consulta pública, aí recebe milhares de consultas públicas, aí como é que faz com milhares de consultas públicas? Então, enfim, eu acho que a gente tem a experiência, tem expertise, tem mercado, tem gente no governo capaz de fazer a boa discussão. E a gente está no momento de fazer a boa discussão, né, para tentar tirar dessa boa discussão um modelo mais simples, com riscos mais equilibrados, mais racionalmente distribuídos, né? E falando um pouco do risco específico, câmbio. Vem para o Brasil, tem problema de câmbio, né? Tem como. Então, como é que você faz? Tem que resolver isso, tem que mitigar esse risco. Porque se não mitigar vai diminuir a competitividade, eu não vou ter um número de players capaz de formar mercado, e formar mercado é importante para eu vender bem as concessões, né? Meio ambiente. O poder público quer fazer rodovia greenfield, não tem nada lá, não tem nem aquela rodovia, né, ruim, não tem nem a rodovia ruim, é greenfield. E quer transferir risco ambiental, espera lá, né? Não tem muito sentido isso, né? Pensa, desapropriação. Poxa, quem é que desapropria? A Natália falou assim, a gente tem que ver quem é que gerencia melhor esse risco. Então, pegue aqui os particulares, o setor privado que desapropria, quem é? Não sei, né? Então, eu sei o seguinte, o setor privado que desapropria, lá em São Paulo, é a Dersa. A Dersa montou um birô para negociar desapropriação, quando fez os rodoanéis, todas as tranches do rodoanel, que é uma coisa fantástica, né? Pouquíssima coisa chega no judiciário. Ela vai negociando, negocia tudo e entrega o bem público para o cara construir. Quer dizer, além de eu construir, eu tenho que fazer tudo isso. Quer dizer, então, eu vou colocando tanto enfeite, né, o caipira fala assim, você coloca muito enfeite em cima do cavalo, o cavalo arreia, né? Então, assim, não aguenta, né? O contrato não aguenta, né, com toda essa transferência de riscos, alguns que são meio improváveis. Quer dizer, pega aí, você quer que eu construa a estrada? Me dá o bem onde eu vou construir. Não, eu não vou dar o bem é seu e o risco é seu, né? Aí ele fala assim, não, está demais realmente. Então, vamos falar assim, eu te dou 600 milhões, você põe na tarifa, se ele gastar 300, a tarifa ficou mais cara. Então, é uma coisa que, sabe, a gente fica... Por isso que eu digo assim, há um pouco de vontade de resolver, mas essa vontade de resolver não está atacando o âmago do problema, e paro por aqui. Olha, eu tenho muitas provocações ainda para fazer, mas já me puxaram a orelha aqui, eu tenho que encerrar. Eu agradeço muitíssimo a participação de vocês. Obrigado, até a próxima.